Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que gosta de ouvir minhas mensagens no YouTube, mas também gosta de assistir vídeos de mulheres cristãs ali para aprender mais da palavra de Deus. Porém, o seu marido disse que me ouviu dizer que a mulher não pode ensinar publicamente. E agora você está na dúvida se deve ou não continuar seguindo essas pregadoras. Você ainda perguntou como poderia você falar de Cristo às pessoas sem atropelar o ensino das Escrituras e sem sair da sua posição de mulher. Se você falar de Cristo dentro da esfera que Deus determinou para as mulheres, eu não vejo nada de errado nisso. Nós vemos Deus usando muitas mulheres na Bíblia, evidentemente dentro da posição que lhes era devida. Esther, no seu falar ao rei, fez mais pelo povo de Israel do que muitas mulheres que querem atropelar a posição de discrição e de submissão que lhes é devida. Nós temos até o exemplo de mulheres que ganham seus maridos para Cristo sem pronunciar palavra, mas só pelo seu comportamento. Tem muita feminista por aí que iria odiar o que eu tenho em mente para dizer, mas por isso é melhor que Deus diga na sua palavra. Essas feministas não vão me culpar de ser machista. Vão ter que se dar conta com Deus. Veja o que Deus diz na sua palavra. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite dela, ou seja, o enfeite aqui é não aquilo que as torna atraente e notável, o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso das joias, nas joias de ouro, na compostura dos vestidos. A passagem não está dizendo que não pode ter essas coisas, mas que não seja essas coisas o que brilha na mulher. Mas seja o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Isso foi escrito para mulheres cristãs, convertidas a Cristo. Alguma que ouça essa mensagem e não é convertida a Cristo vai, obviamente, bater o pé no chão. Mulheres podem testemunhar de Jesus, sim, desde que não tomem a frente em pregações públicas para ensinar doutrina. É assim que eu entendo. Uma coisa é apresentar Jesus às pessoas, ou fazer um anúncio da sua morte e ressurreição, como fez Maria Madalena, quando foi enviada pelo próprio Senhor para falar da ressurreição aos outros discípulos. Foi avisar os discípulos. O Senhor mandou que ela fizesse. Outra coisa bem diferente é uma mulher se posicionar como pregadora pública, pastora, como fazem algumas mulheres nos púlpitos ou em vídeos na web. Aí sim está fora da ordem de Deus. Existe uma esfera que é apropriada às mulheres para testemunhar do Salvador, como fazia Priscila, sob a autoridade do seu marido Áquila, em Atos. Apolo era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos 18, 25 a 26. Perceba que não é Áquila que faz isso, é Priscila e Áquila. Vão ajudar Apolo a entender melhor o caminho de Deus. Eu acredito que Priscila tivesse até maior entendimento das Escrituras do que seu marido, o que é muito comum às vezes acontecer. E por isso ela é citada primeiro em algumas passagens. Eu imagino até os três, assim, eu fico pintando a cena na minha cabeça, os três numa conversa em torno da mesa, como se fosse um jogo de vôlei, com Priscila levantando a bola e seu marido Áquila cortando e fazendo ponto. E Apolo aprendendo. Marido e mulher juntos fazem um excelente time para falar do Evangelho, mas cada um mantendo o seu lugar e o seu contexto, com o marido encabeçando o jogo.
A palavra de Deus prevê uma esfera de ensino adequada às mulheres em Tito 2, de 3 a 5. Veja a passagem. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem ou ensinarem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E como que essas mulheres mais velhas ensinam as mais jovens? Pegando a palavra de Deus e mostrando como ser tudo isso. Que tudo isso você aprende pela palavra de Deus. Então a mulher sim ensina nesse sentido e nessa esfera. Mas talvez nem todas essas mulheres que você escuta no YouTube estejam só ensinando aos mais jovens a serem fiéis aos seus maridos, cuidarem de seus filhos, tudo dentro de uma perspectiva cristã. Não. Também talvez nem todas elas estejam falando mensagens devocionais de conforto espiritual para mulheres, ou contando histórias bíblicas para mulheres e para as crianças ou para adolescentes, como deve ter feito a mãe e a avó do pequeno Timóteo. Talvez essas mulheres que você escuta, algumas até adotando títulos completamente errôneos, de pastora, bispa, apóstola, talvez elas estejam explicando a Bíblia e as doutrinas da Bíblia, o que faz delas mulheres agindo em insubordinação à palavra de Deus, que as proíbe de ensinar. Existem muitas mulheres que escreveram e escrevem bons livros com mensagens devocionais, de conforto espiritual, histórias para crianças, biografias de personagens da Bíblia para adolescentes, dicas práticas para a mulher cristã no relacionamento com o marido, na educação dos filhos. Tem muitas mulheres cristãs que são autoras de livros excelentes dentro dessa esfera. Eu tenho em casa uma excelente biografia de Eliseu, que foi escrita em tom devocional por Eliseu, mensageiro de Deus, mensageiro da graça de Deus. O livro é em inglês, escrito pela Mrs. O.F. Walton, Senhora O.F. Walton. Esse é um nome com vários títulos na Amazon, títulos de livros dirigidos a mulheres, crianças, adolescentes. O nome dela era, na verdade, Amy Catherine Walton. Ela viveu entre 1849 e 1939. E esse Mrs., antes do nome, das iniciais, senhora antes das iniciais, e o sobrenome do marido indica que ela era casada com Octavius Frank Walton. Autoras como essa não saíram do lugar que Deus designou para elas para exercer o seu dom. Se você gravar um vídeo ou áudio lendo o que essas autoras escreveram, eu não entenderia como se você estivesse saindo da posição que Deus determinou às mulheres. Existem boas gravações de histórias bíblicas narradas por mulheres, ou mesmo poemas e hinos escritos por mulheres, que hoje nós cantamos, às vezes sem saber até a origem. Fanny Crosby, que viveu no século XIX, deixou uma série, milhares na verdade, de letras de hinos que hoje ocupam um lugar de destaque nos hinários usados entre os cristãos. Mas pouca gente sabe que, apesar de cega, a sua produção de hinos e poemas era tão grande que os editores usavam diferentes pseudônimos, a maioria pseudônimos masculinos, para lançar os seus livros e poder comercializá-los. Porque senão iam desconfiar, mas como é que uma mulher só escreveu tudo isso? Entre os hinos mais belos, mais famosos dela, que são, na verdade, poemas transformados em hinos, estão Blessed Assurance. Vou falar os nomes em inglês, que é o nome original deles. All the way my Savior leads me. Blessed Assurance, Blessed Assurance, Christ, Jesus is mine. Na, 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 na. All the way my Savior leads me. All the way my Savior leads me. Na, 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 na. To God be the glory, to God be the glory. Na, 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 na. Pass me not, O gentle Savior. Eu não lembro a melodia desse. Safe in the arms of Jesus. Eu acho que a melodia é safe in the arms of Jesus. Esqueci a melodia também. Rescue the perishing. Jesus, keep me near the cross. E tem muitos outros, mas talvez eles façam parte até do inário que você usa, porém com nomes em português que às vezes não é traduzido literalmente o título do inglês. Mas hoje, quando uma mulher se propõe a apresentar o que ela escreve ou lê na web,
ela pode sofrer com a falta de compreensão de alguns e por isso ela precisa também ter sabedoria no modo como faz isso. Ainda que o assunto seja adequado para uma mulher falar, de mulher para mulher, nós estamos falando agora de uma rede pública. Mas alguém também poderia argumentar que uma livraria que exponha os livros de uma autora cristã também estaria tornando pública a sua obra, o que eu também não posso contestar. O simples fato de transformar as letras, os poemas de Fanny Crosby em hinos que são cantados nas reuniões dos cristãos, ela está também tornando público aquilo que ela escreveu. Então, como eu disse, é uma coisa que você tem que buscar a sabedoria de Deus para saber até onde deve ir ou não. Mas eu acho que é possível perceber quando uma mulher assume uma posição de independência do marido ao pregar em público, ou a ensinar homens dentro de um escopo que não lhe cabe. Aí ela estará agindo totalmente fora da sua posição e nenhum galardão ela vai colher disso, por mais que Deus possa usar a palavra dele para converter pessoas. A palavra dele dita por essas mulheres. Entenda sempre que o vaso não é nada. O poder todo vem de Deus e da sua palavra. Quando uma mulher assume uma posição pública de independência e invade áreas que podem ser consideradas de ensino de doutrina, por ser a mulher mais suscetível ao erro e ao engano de Satanás, como foi Eva, essa mulher, sem saber, pode estar introduzindo heresias destruidoras no seu discurso e desviando muitos da verdade. A mulher sábia saberá ler e interpretar corretamente a passagem de 1 Timóteo, mas aquela que atropelar esta e outras passagens que falam no lugar da mulher nas Escrituras e se posicionar publicamente como pastora, bispa, apóstola, pregadora, só por isso ela já vai ter demonstrado a sua total incapacidade de ensinar, porque ela nem ainda aprendeu o seu lugar, nem ainda aprendeu o que diz a palavra de Deus nesta passagem. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, de 11 a 14. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo